sejam muito bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal que tem as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo um blazer de cor marrom. O cenário do programa é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, vamos mostrar que a lei que permite a folga do trabalhador para realizar exames foi ampliada. Você vai entender melhor que exames garantem folga e o que o empregador precisa fazer para comprovar o cumprimento dessa lei. No quadro Explica Direito, o magistrado explica a diferença entre contrato intermitente e contrato temporário de trabalho. Também vamos conhecer a ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho e em que situações ela deve ser acionada no quadro Por Dentro do Tribunal. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica do TRT-RN, Carla Mota. Ela conversou com a repórter Andreina Patrício sobre o Prêmio de Excelência em Gestão 2026. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Uma mudança na CLT, a consolidação das leis do trabalho, agora coloca a saúde do trabalhador como prioridade também para as empresas. Uma nova lei obriga os empregadores a orientar os funcionários sobre a prevenção de doenças e o acesso a exames. Muita gente se surpreendeu nas redes sociais, mas o direito de faltar ao trabalho para fazer exames preventivos sem descontos no salário já existe há algum tempo. O que muda agora é quem deve tomar essa iniciativa. Vamos conferir os detalhes na reportagem. A possibilidade de se ausentar por até 3 dias a cada 12 meses para exames preventivos de câncer já existe na CLT desde 2018. O que muda agora com a nova lei é de quem é a responsabilidade de fazer essa informação circular. Além disso, o HPV também entrou na prioridade de prevenção, como explica o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-RN, Faber Mesquita. Essa lei, eu digo que ela traz aí 2 contextos diferentes, né? O primeiro de ampliação, porque a CLT desde 2018 já previa a possibilidade dessa ausência, né, do empregado por 3 dias a cada 12 meses para a realização de exames preventivos de câncer, né? E agora, essa nova lei trouxe também essa mesma possibilidade para os exames preventivos de HPV. E o outro contexto que eu coloco é um contexto mesmo de efetividade, né? Como eu acabei de falar, desde 2018 já existia essa previsão para os exames preventivos de câncer, mas de fato, né, muitos empregados, muitos trabalhadores não sabiam desse direito, né? E essa lei trouxe a obrigação das empresas de realmente informar os empregados que eles têm esse direito de se ausentar 3 vezes a cada 12 meses para exames preventivos de câncer e de HPV, e também trouxe obrigações para que as empresas informem aos seus empregados de campanhas de prevenção. E o trabalhador não precisa estar doente para ter direito à folga para realizar esses exames. Pelo contrário, a nova norma tenta estimular o cuidado antes que problemas mais graves apareçam, reduzindo inclusive afastamentos prolongados. As empresas agora devem promover campanhas sobre o HPV e cânceres de mama, colo do útero e próstata. O objetivo é transformar o ambiente de trabalho em um espaço de prevenção. No âmbito individual, caso a empresa desconte o dia que o empregado foi realizar um exame preventivo, que no caso dessa lei agora não pode mais ser descontado, já que se trata de uma falta justificada, desde que até o limite de 3 dias por ano, pode sofrer uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista para devolver esses valores descontados. Tanto os empregados deverão comprovar a realização dos exames, quanto as empresas, quando realizarem a divulgação de campanhas de saúde, devem ter o cuidado de produzir provas. Apesar da lei não trazer especificamente meios para isso, né, diante do contexto do texto normativo, se tem ali a opção de fazerem palestras, né, as empresas, inclusive nessas palestras, gerarem relatórios de presença para que possa comprovar futuramente que realmente tem dado essa publicidade a essas obrigações que foram, né, trazidas pela lei, afixar, né, em murais, né, essas campanhas que vão acompanhando junto com as campanhas do Ministério da Saúde, disparar e-mails para os funcionários, muitas vezes tem intranet nas maiores empresas que podem também ajudar nesse tipo de divulgação. Então é super importante que as empresas realmente busquem
colher esse tipo de evidência para que realmente, em caso de eventual fiscalização, esteja bem protegida, né, e efetivamente demonstrando que cumpriu a obrigação prevista na lei. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho, então não sai daí. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho. Agora a gente vai ver os detalhes de uma decisão em que o contrato intermitente de um trabalhador foi revertido para tempo indeterminado após falhas no registro da carteira de trabalho. Vamos conferir. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, reconheceu o vínculo empregatício por tempo indeterminado de um trabalhador do setor de construção e manutenção, afastando a validade do contrato intermitente. Segundo o processo, o trabalhador alegou que mantinha relação de emprego desde janeiro de 2023, mas contestou a modalidade intermitente por falta de requisitos legais, irregularidades no registro da carteira de trabalho e atrasos recorrentes nos depósitos do FGTS. O contrato intermitente prevê prestação de serviços não contínua, com alternância entre períodos de trabalho e inatividade e pagamento apenas pelo tempo efetivamente trabalhado. A empresa sustentou que documentos financeiros e dados do E-Social comprovariam essa alternância, apontando meses sem remuneração como prova da inatividade contratual. Também argumentou que a ausência de depósitos de FGTS nesses períodos decorria dessa mesma condição, mas o relator do caso, o desembargador Bento Herculano Duarte Neto, entendeu que não houve comprovação da efetiva alternância exigida em lei. Segundo o magistrado, a simples falta de pagamento em alguns meses, sem registro de convocações formais e sem prova de descontinuidade no serviço, não caracteriza contrato intermitente. O desembargador destacou ainda que a empresa não comprovou a anotação correta na carteira de trabalho nem a realização das convocações exigidas pela legislação. Para o tribunal, a habitualidade na prestação dos serviços e as irregularidades nos registros contratuais levaram à descaracterização do contrato intermitente, com base no princípio da primácia da realidade. Com a decisão, a empresa foi condenada ao pagamento integral das verbas rescisórias e à retificação dos registros do contrato. Ainda sobre este assunto, nós conversamos com um magistrado para entender melhor a diferença entre contrato intermitente e contrato por tempo indeterminado. Olha só. O trabalho temporário é uma espécie de trabalho mediante a intermediação de uma empresa especializada em mão de obra temporária que foi regulamentado esse tipo de labor com a Lei 6.019 de 1974. E o trabalho intermitente, por sua vez, que já existia com regulamentação em outros países, exemplo, no Reino Unido, o chamado Labor Zero Hour, e que no Brasil veio com a reforma trabalhista. O trabalho intermitente é aquele trabalho onde o empregado ele se vincula, o trabalhador se vincula a um empregador, mas onde ele trabalha não de maneira contínua. E a eventualidade, por mais que ainda continue como requisito de emprego, houve uma flexibilização por intermédio do trabalho intermitente. Na verdade, o trabalho temporário é precursor da chamada terceirização, só que uma terceirização temporária, curta. Já o trabalho intermitente é quando o empregador ele contrata alguém que vai trabalhar fixando ou dias de trabalho ou horas de trabalho, então de maneira não contínua. Então, exemplo, aquele garçom que fazia extra aos sábados e domingos, ele era considerado para muitos como empregado, para muitos como um trabalhador eventual, logo não empregado. E agora ele pode se enquadrar como um empregado, mas com a denominação trabalhador intermitente.
Não, o empregado temporário ele tem todos os direitos, apenas do empregado que é contratado a prazo, por prazo determinado. Né? Apenas o trabalhador temporário ele tem essa intermediação, essa espécie de terceirização, né? Não deixa de ser uma terceirização. E a Lei 6.019 prevê que ele não pode ser contratado para receber menos do que aquele empregado que ele está substituindo em caso de substituição. Mas há o grosso, digamos assim, dos direitos. E o empregado intermitente também tem os direitos trabalhistas na plenitude, entre aspas. Por quê? Porque ele ganha proporcionalmente às horas trabalhadas ou aos dias trabalhados. Mas o trabalho intermitente, ele traz uma vantagem, porque alguns que não eram considerados empregados, como no exemplo que eu dei do garçom, que faz um extra 2 vezes por semana, ele passa a ser formalizado e não há o porquê mais de não se assinar carteira, de se considerar um empregado. No contrato temporário, ele trabalha normalmente, né? Por exemplo, 5 dias ou 6 dias por semana. Apenas é uma modalidade de contratação onde se fixa um prazo que também não pode, até bom eu esclarecer, que não pode passar de 90 dias, né, para fazer frente ou a um acréscimo extraordinário de serviço ou a substituição eventual de empregados. Então ele é um contrato a prazo com a duração, que é no máximo de 90 dias, como, por exemplo, contrato de experiência também tem essa mesma limitação, e é uma excepcionalidade do contrato temporário para prorrogação, mas ele recebe, nessa modalidade de contrato a prazo, todos os direitos trabalhistas. Nem sempre o caminho até a justiça é claro para quem precisa de orientação ou quer fazer uma denúncia. É nesse momento que a ouvidoria do TRT-RN entra em cena. A ouvidoria recebe demandas de trabalhadores, empresas, advogados e também do público interno. São sugestões, reclamações, denúncias e pedidos de informação que ajudam a aprimorar os serviços da Justiça do Trabalho. A ouvidoria é um espaço para acolher não somente os servidores, público interno, mas também o público externo, que esteja passando de repente por alguma situação no ambiente de trabalho dele. Então nós temos vários canais que dão acesso principalmente ao público externo. Estamos aqui aptos para receber questões de assédio, tanto assédio moral, assédio sexual, assédio eleitoral, assédio contra a mulher, tanto que aqui nós temos a ouvidoria da mulher, certo? É um espaço reservado para a mulher ser acolhida, tanto a mulher como qualquer outra pessoa que nós achamos que deva ter um espaço reservado, um servidor que seja também. A maior parte dos contatos vem do público externo e um dos pontos mais importantes é garantir a segurança a quem procura o serviço. Olha, para ficar mais fácil localizar, a ouvidoria funciona entre o bloco da corte e o bloco das varas, bem aqui, ó, nesse trecho do bloco administrativo, e nós já vamos entrar para ver como funciona. A ouvidoria hoje termina sendo uma grande peneira de informações do TRT, porque muitas pessoas acham que da ouvidoria se comunica com outros setores. A ouvidoria do TRT funciona no horário das 8 às 15, de segunda a sexta, para o público externo. Para o público interno nós ficamos até 16h30. E são vários canais que possibilitam ao cidadão ou ao público interno. Então nós temos o WhatsApp, nós temos o telefone da ouvidoria, nós temos o balcão virtual, nós temos o e-mail e nós temos o atendimento presencial, como eu já mencionei. Então são várias formas em que o cidadão ou o público interno pode vir ao tribunal ou presencialmente ou através desses canais, nós estamos à disposição para atender da melhor forma possível. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com Carla Mota, coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica do TRT-RN. Ela vai falar sobre o prêmio Excelência em Gestão do Tribunal. É já, não sai daí. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho e agora chegou a hora de falar sobre excelência em gestão. E o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte tem demonstrado
que disso o TRT realmente entende. Hoje nós estamos aqui com Carla Mota, que é coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica aqui do Tribunal. E Carla, iniciou-se um novo ciclo aqui do Prêmio em Excelência em Gestão, 5ª edição, mas para quem está em casa, não conhece, que prêmio é esse? Esse prêmio ele foi criado com o objetivo de orientar as unidades que fazem parte da prestação jurisdicional do tribunal a atenderem aos requisitos e normativos das instâncias superiores, mais especificamente o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E depois nós fazemos damos o estímulo e o apoio às varas e gabinetes e acompanhamos para que eles executem o que é devido. E no final do ano, nada mais justo do que fazer um reconhecimento de quem organizou a gestão da vara, a gestão do gabinete da unidade judiciária, em prol desses requisitos, com foco sempre na melhoria contínua do atendimento à sociedade pelo TRT 21. O prêmio deste ano ele terá 3 categorias, porque nós sempre estruturamos este prêmio com o apoio do Subcomitê de Avaliação de Desempenho Institucional do Tribunal. Então o prêmio não é definido por uma unidade, é por um conjunto de pessoas, dentre os quais magistrados e servidores, que fazem o estudo dessas resoluções e premiações e definem o que é que deve ser priorizado pelo tribunal para que seja posteriormente avaliado. A questão numérica, em termos das metas, é um aspecto apenas. Na realidade, o que as metas fazem é orientar a priorização dos processos que devem ser julgados. Maravilha, Carla. Então, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre aqui, você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, eu espero ter contribuído e dizemos aqui que a CEGEST, a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica, está de portas abertas para tirar qualquer dúvida, para dar apoio e aceitamos sugestões para as próximas edições do prêmio, que a cada ano nós temos procurado aprimorar, sempre ouvindo as partes. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. O programa Justiça e Trabalho fica por aqui, mas para ficar por dentro das notícias e informações sobre o Tribunal Regional do Trabalho, basta ficar atento às nossas redes sociais. Até a próxima edição.